Boa noite a todos. Daqui mais alguns minutos a gente inicia, né? Às 19h30 aqui a gente inicia nosso estudo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, 19h30. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo, né, dessa semana. Hoje, encerrando, né, o livro Loucura e Obsessão. Foram 26 capítulos, né? Hoje a gente vai falar sobre o 26º, o último capítulo. Ele é mais um capítulo em que ele arremata basicamente a história, mas a gente vai tentar extrair um pouco do que ele tem a dizer, né? Assim, 26 capítulos, 26 semanas, né? Basicamente aí 6 meses, né? E já vou deixar aberto já para a próxima semana, quem quiser dar sugestões, né, sobre o próximo livro que a gente vai estudar. Eu estou aberto a qualquer tipo de sugestão. A gente vai avaliar e tudo. E durante essa semana também vou avaliar qual que será melhor para a gente poder continuar, né? Algum assunto que seja interessante, algum livro que trata de algo interessante. Eu já estou com alguns em mente, mas eu vou dar uma olhada para saber qual que melhor se encaixa nesse nosso método aqui, né? Para não ficar também maçante, não ficar ou muito técnico, né? Uma coisa mais leve, né? Para que a gente possa fazer esses estudos nas terças-feiras. Bom, vamos iniciar como sempre na nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Obrigado, ó Pai amado, por mais este dia. Um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os momentos em que passamos por esse mesmo dia. Os momentos alegres, os momentos assim não tão alegres, porque é através destes momentos, Senhor, destas experiências, que nós conseguimos retirar as melhores lições para absorvermos o aprendizado que tu nos mostra diariamente. Te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Fortalece-nos, Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa coragem, para que possamos passar por estes momentos difíceis de muito sofrimento, te pedindo desde já por todos aqueles que neste momento estão em busca da saúde, por aqueles que estão neste momento nos hospitais, em casa, no sofrimento com esta pandemia. Te pedimos, Senhor, que derrama sobre todos o teu bálsamo reconfortante, que a tua luz venha iluminar as trevas deste momento e que nós tenhamos um norte para seguir, mas sem saber, Senhor, sem duvidar em nenhum segundo, em nenhum momento, que tu estás ao nosso lado, através dos nossos queridos espíritos amigos, a nos reconfortar e a nos dar paz e tranquilidade para encarar os problemas
do dia a dia. Com esta prece, te pedimos permissão, Senhor, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Bom, gente, vamos lá. Capítulo 26º, experiências finais. Bom, como eu disse, esse capítulo ele faz um arremate, né, de tudo que a gente viu. Ele traz de volta três personagens, faz uma menção, né, a três personagens que a gente viu durante o livro, né, cada um com seu problema diferente, né. Nós vamos ver o que é que aconteceu com esses personagens e vamos também ter mais uma experiência nova, que é de mais um atendimento que foi feito lá na casa de oração, né. E vamos ver também o modo como nós devemos encarar aqueles que acham que têm preconceito e acham que o espiritismo ou qualquer outra doutrina de caráter espiritualista tem esse viés de realizar trabalhos de magia negra, né? Trabalhos para destruir a vida dos outros, né? Que nós, claro que ninguém aqui vai olvidar que existem realmente este tipo de casa, este tipo de criatura, de pessoas que fazem este tipo de coisa. Mas a maioria das casas que buscam realmente a Deus, que buscam fazer o bem, né, independentemente do exterior com que ela se apresente, né, do tipo de ritual que ela se utilize, a maioria das casas certamente busca o bem das criaturas, busca o auxílio das criaturas, auxiliar as criaturas, e estas mesmas casas têm, assim como nós vimos durante todo este livro, que se passa numa casa de culto afro-brasileiro, né, nós vimos que espíritos muitíssimo iluminados se encontram nestas casas para atender àqueles que realmente estão ali em busca de um auxílio, de um alento para os seus próprios sofrimentos, né? Tudo é questão de como essas casas agem, né? E não questão de como essas casas se apresentam ou aparentam, né? Tudo está na essência, que é aquela velha máxima tão conhecida, né? Não se deve julgar um livro pela capa, né? Os preconceitos que nós temos em relação a diversas situações da vida são enormes, né? As criaturas têm preconceitos de cunho racial, de cunho sexual, de cunho econômico, de cunho social, né? Os preconceitos estão aí, né? E nós é que devemos decidir se nós queremos fazer parte ou não deste tipo de vida, né? Deste tipo de ideia, né? Se nós queremos reverberar esse tipo de ideia, que são estes preconceitos dos mais variados tipos. Eu tenho para mim que o que mais, que é o que eu procuro seguir, que é o que mais se afina com a nossa querida doutrina espírita, é justamente a inexistência de qualquer tipo de preconceito, seja racial, seja de casta, seja social, seja de cunho sexual, de todo tipo de preconceito. Nós devemos nos desvencilhar desse tipo de ideia que só faz trazer sofrimento, tanto para aquele que emana, porque está ali a emitir energias deletérias, como para aquele que recebe os impropérios, né, desferidos por estas pessoas, né? Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certamente, né, no mandamento máximo, né, que nos passado pelo Cristo, não está incluso nenhum tipo de preconceito. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar para nos desvencilharmos disso, né? Tirar realmente de dentro de nós esta deformidade moral, porque nós devemos ter a ciência, devemos ter a consciência
de que somente quando tivermos dominado essas deformidades morais, quando nós somente tivermos dominado essas más inclinações, é que nós estaremos de fato evoluindo como espíritos, né? E uma coisa tem que ser colocada na cabeça da gente, que o nosso objetivo, enquanto seres criados por Deus, é buscar a evolução, é buscar a reforma íntima, é buscar nos tornarmos espíritos de luz. E somente isso acontecerá quando nós estivermos livres de todo o preconceito, de toda a intolerância, de todo o mal, né? Falando de uma forma mais abrangente. Então vamos iniciar o capítulo 26, que são as experiências finais, né, que é o arremate do livro, e ele se inicia assim. Naquela noite concluíamos o pequeno curso, isso na Manuel Filomeno de Miranda, né? Naquela noite concluíamos o pequeno curso de observações e aprendizagens espirituais para o qual fora convidado. Aí ele começa a fazer um pequeno resumo, no capítulo esse resumo é mais extenso, mas eu procurei resumir aqui em 3 parágrafos para a gente poder compreender, né, o que é que aconteceu com os personagens principais, os pacientes que foram atendidos, né, lá na casa de oração. Carlos, que havia sido o motivo primeiro da presença do benfeitor, interessado em acompanhá-lo no processo de recuperação, tornara-se frequentador assíduo da casa de oração, após registrada a sua gradual melhora de saúde mental e física. Carlos, para aqueles que não se lembram, ele nessa encarnação atual, ele praticamente estava em estado catatônico, né? Ele era como se fosse um vegetal, né? Ele tinha uma esquizofrenia bem acentuada, né? E nós vimos que estes problemas orgânicos de Carlos vinham por conta da sua vida passada, em que ele praticamente viveu uma vida desequilibrada, desregrada, inclusive na área sexual, né? E que isso trouxe para ele um sentimento de culpa, de remorso, que fez com que houvesse desarranjos no seu próprio sistema orgânico, né? Então, nessa encarnação, ele veio como se fosse um vegetal, mas não era um vegetal como a gente observa certas criaturas que têm realmente distúrbios mentais e sem possibilidade de andar, de falar, de escutar. No caso, não, Carlos, ele tinha todas essas faculdades perfeitas de andar, de falar, de escutar, só que por conta dos seus problemas psicológicos, advindo justamente desse remorso por conta daquilo que ele fez na vida passada, e que durante seu período na erraticidade ele foi muito cobrado, né, por todos aqueles que sofreram nas mãos dele, né, ele trouxe esse sentimento de culpa para a vida atual e isso desarranjou o seu sistema orgânico mental e fez com que ele entrasse nesse estado catatônico, né, que é praticamente sem nenhum tipo de reação física, né? Mas depois do atendimento aqui na casa, ele se recuperou, passou a ser frequentador assíduo, né? E seguiu a sua vida. A segunda personagem que a gente vê é a Derson, né? A Derson, desde a excelente catarse no plano espiritual, tomando consciência dos crimes perpetrados, veio de encontro à realidade objetiva da reencarnação, né? Então ele despertou para a realidade que ele vivia. A Derson, ele também tinha sérios problemas, ele era o exemplo que foi dado no livro de auto-obsessão, né, em que ele mesmo se auto-obsidiava, por conta justamente dos crimes cometidos por ele na vida anterior, em que ele mandava cartas anônimas para as outras pessoas, destruindo vidas, destruindo casamentos, por puro prazer de fazer isso, né, de destruir acabar com a vida das pessoas, né? Ele trouxe também para essa vida atual os resquícios, né, do remorso, o sentimento de culpa, e fez com que ele fizesse também uma auto-obsessão, né, em que ele praticamente não havia, obviamente, os espíritos obsessores ao seu redor, mas todos os prejuízos orgânicos e físicos
e mentais que ele sentia nessa atual vida provinha dele mesmo. Era como se ele, praticamente, uma analogia bem grosseira, era como se ele se cortasse, ele se furasse, ele se machucasse. Só que isso não de maneira física, né? Era de maneira mental, né? Essa era a auto-obsessão. Ele mesmo se prejudicava, ele mesmo se auto-obsidiava, né? E com o atendimento lá na casa também houve um despertar, né? Houve um encontro dele no mundo espiritual com os seus algozes, né? Narrou tudo isso no capítulo dedicado a Aderson, né? E que o nome do capítulo é justamente o Despertar de Aderson. Ele atualmente estava com a, a, a sua vida mais equilibrada, a sua vida mais voltada para o seu próprio crescimento pessoal, né? E sem estar naquela auto-obsessão que tanto fazia com que ele atrasasse na sua vida, não conseguisse dar um passo para frente por conta desses sentimentos que estavam nele mesmo e que prejudicavam a ele mesmo, né? Bom, Lício, renovado com os genitores, Senhor Ânzio e Dona Constância, todos, no entanto, assistidos pelos vigilantes, que haviam sido destacados anteriormente para ampará-los, auxiliando-os na Batalha da Redenção. Bom, Lício, também, para quem não se lembra, é aquele rapaz que havia encarnado como mulher na vida anterior e nessa vida atual como homem, né? Então ele tinha sérios problemas de aceitação, ele não se reconhecia naquele corpo masculino, ele também sofria a obsessão de um antigo, que no caso foi o seu marido, né, na vida anterior, que estava encarnado como seu tio, e meio que há uma questão de abusos sexuais aí. A gente falou tudo no livro, no capítulo relativo a Lício, né? Mas que de tanto todo esse emaranhado, né? Eu não vou repetir aqui porque a história é bastante complexa, mas houve também uma atuação do mentor espiritual de Lício, né, em que ele conseguiu se entender com o seu tio, atual tio encarnado, né, e também o seu próprio algoz, né, o seu obsessor que o acompanhava, que queria vê-lo morto, né, que ele queria vê-lo desencarnado, né, também foi convencido e se afastou, né? E a família de Liz, tanto ele como a família, passaram a viver uma vida mais tranquila, né? Inclusive ele chegou a conversar com os pais sobre os problemas que ele passava, problemas de aceitação com relação à sua própria sexualidade e, enfim, houve compreensão por parte dos pais e busca de todos eles de melhorarem a situação, de melhorarem aquilo que ele estava passando, né? Então é basicamente um resumão do que a gente viu das personagens principais do livro, né? Todos foram atendidos na casa lá de culto afro-brasileiro, todos foram atendidos pela mentora espiritual, a irmã emerenciana, e pelos trabalhadores da casa, e conseguiram, com a graça de Deus, né, com a permissão de Deus, ter a sua vida um pouco mais equilibrada, mais tranquila, né? Bom, continuando, diz aqui Manuel Filomeno, né? Os nossos conhecidos, né? Esses que acabamos de falar, respiravam júbilo e a paz de quem desperta para o bem e a verdade. Os passos iniciais haviam sido dados e os resultados eram positivos. O futuro da caminhada dependeria do investimento que cada qual se dispusesse a fazer. Uma coisa interessante é que eu falei que a vida deles estaria mais tranquila por conta do atendimento que foram feito, né, o afastamento dos obsessores, os tratamentos espirituais, mas o futuro da caminhada deles, assim como também a nossa, depende tão somente de nós, né? Muitas vezes a gente procura a casa espírita para ter um tratamento mediúnico, um tratamento de desobsessão, né? E a gente tem o tratamento ao afastamento dos espíritos obsessores, mas a continuidade desse bem-estar, desse afastamento, desse crescimento pessoal vai depender tão somente da gente.
Porque nada impede que nós tenhamos uma recaída lá na frente se nós não conseguirmos ser vigilantes o suficiente, né? Não os seres que nos acompanham, os seres de luz, né? Os irmãos das casas de oração, como o próprio irmão Gorá, né? Eles só vão atuar até determinado ponto, né? A partir daquele ponto, vale o nosso próprio esforço, né? A gente é que tem que crescer. Eles podem nos auxiliar em determinado momento. Assim como todos nós, criaturas, seres humanos, filhos de Deus, somos auxiliados em algum momento, porque ninguém está só. Mas chega um determinado ponto em que nós temos que fazer a nossa própria parte. Aliás, só uma curiosidade. Sempre se diz que é uma máxima evangélica, né? Aquela faze a tua parte que eu te ajudarei, né? Mas essa frase especificamente ela não tem no texto evangélico, né? O que tem é que nós devemos caminhar com nossos próprios passos e que o mestre vai estar sempre ao nosso lado para nos auxiliar nessa caminhada, né? Só uma curiosidade, mas a ideia é a mesma, né? Nós podemos dizer que faz a tua parte e eu te ajudarei, mas não tem essa frase especificamente nos evangelhos. Mas a ideia de que tenhamos sempre um auxílio e nós temos que caminhar com nossos próprios passos, nossas próprias pernas, isso aí a ideia é a mesma, né? Então, cabe a nós olharmos no espelho e pensarmos o seguinte: será que eu estou realmente fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu tenho aprendido nas lições evangélicas? Ou será que eu fico apenas querendo depender da atuação dos irmãos, dos queridos irmãos espirituais, né? Eles podem fazer bastante coisa por nós, mas eles não obram milagres, né? Eles vão, se for um caso de uma obsessão, eles vão nos auxiliar a nos livrarmos daquela obsessão. Mas se nós não nos esforçarmos para mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, ter uma vida mais serena, mais equilibrada, eles não vão poder fazer nada, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles simplesmente vão se afastar e deixar que nós sigamos as nossas vidas até o momento em que até o momento em que é, tenhamos um novo despertar, né? E, enfim, tenhamos de novo a vontade, né, de crescer espiritualmente, né? Continuando aqui, a saúde é compromisso de alta relevância e responsabilidade. Aí ele traz essa questão, né, da nossa própria responsabilidade com relação à nossa própria vida. Aí ele diz o seguinte: a saúde é compromisso de alta relevância e responsabilidade, ainda mal conduzida por aqueles que a desfrutam e menoscabando-a, ou seja, desprezando-a, perdem-na, a fim de se afadigarem pela sua recuperação mais demorada e mais difícil. Eis porque, sabiamente, os muito endividados são propelidos à expiação das penas, não experimentando liberação plena, porquanto as suas recordações mais vivas são de irresponsabilidade e malversação de valores, correndo o perigo de retornar-lhes às origens perniciosas, já que lhes faltam os hábitos salutares, as disciplinas educativas, os contingentes de renúncia e dignidade. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que, em face das nossas más escolhas decorrentes do nosso livre-arbítrio, na maioria das vezes, nós somos obrigados, né, propelidos, como ele fala aqui, a cumprirmos as penas, as sanções que nos são postas pelas nossas más escolhas até o final. Porque o que, que acontece? Nós ainda somos muito primitivos com relação a isso, com relação à nossa própria vontade de nos modificarmos. Aí o que, que acontece? Se houvesse a liberação do sofrimento, das dores,
em momento não adequado, ou seja, em momento antecipado, né? Porque muitas vezes a gente, em oração, a gente pede, né? Está passando por um sofrimento muito grande, um momento muito difícil. A gente pede para Deus aliviar aquele momento, ou então acabar com aquele sofrimento. E Deus, ele permite que o sofrimento continue, porque ele sabe que se o sofrimento fosse cessado naquele exato momento em que nós estamos pedindo, nós vamos ser reincidentes. Nós vamos voltar a cometer os mesmos atos que nós cometíamos no passado. É como, por exemplo, quando se tem tratamento com antibióticos. Normalmente os tratamentos duram de 7 a 10 dias. Aí o que é que acontece? Às vezes se toma 3 dias de antibiótico e, eu estou me sentindo melhor, vou parar de tomar. Só que parou, encerrou. Só que lá na frente, o problema que você está sentindo pode voltar muito mais forte. A bactéria que você está no seu organismo pode se tornar resistente àquele antibiótico, né? Então o sofrimento vai ser muito maior. Então Deus enxerga para a gente o seguinte: olha, eles passam por esse sofrimento, principalmente com relação à saúde, pelas suas próprias más escolhas, porque eles desprezam a sua saúde, fazem coisas para acabar com a sua própria saúde, né? Comem demais, bebem demais, bebidas alcoólicas, não fazem atividades físicas, é, é um, é um, assim, alimentam muito o estresse, as questões mentais, a ansiedade, né? Isso vai minando a sua saúde de uma forma que lá na frente vai ser tudo isso vai voltar contra você, né? Lá na frente o problema da saúde você vai encarar o problema da falta de saúde, né? E a, a, e quando chega esse momento, nós nos desatamos a pedir: Senhor, me tira desse momento ruim, me tira desse sofrimento. Só que a gente esquece que a gente escolheu isso, escolheu passar por isso. E ao mesmo tempo, nós não podemos sair naquele exato momento porque nós não temos ainda, nós não despertamos, não teríamos a consciência de modificar nossas vidas. Ou seja, poderíamos voltar a comer exageradamente, a beber exageradamente, a fumar, e cometer certos desatinos, né? Mesmo tendo passando por isso. Que, aliás, a gente vê de vez em quando nessa pandemia pessoas que, antes de ter a Covid, elas simplesmente saem às ruas, não usam máscara, participam de festas, aglomerações, né? Aí de repente tem a Covid. Aí fica doente, vai para uma cama de hospital, talvez até para uma UTI, fica bom, aí agora bate no peito dizendo: agora eu estou imune, agora eu posso aglomerar, e volta a sair sem máscara, volta a sair para ir para festas. Ou seja, o ser humano ainda é muito primitivo. Ele é muito escravo dos seus próprios instintos. Então, só que o que vai acontecer? Aí pode vir uma reincidência, uma reinfecção, e vai ser muito pior do que era antes, né? Do que da primeira vez. Então nós devemos, sempre, além de fazer as boas escolhas, nós devemos compreender também que quando a gente passa por um determinado sofrimento, nós não devemos pedir ao Senhor que cesse de imediato aquele sofrimento. Nós devemos pedir ao Senhor que nos dê força e coragem para passar por aquele momento da melhor forma possível. E que com aquele momento aprendamos lições necessárias para o nosso futuro. Esse é o verdadeiro objetivo da dor e do sofrimento, é fazer com que nós aprendamos as lições que nos são dadas. Enquanto nós não aprendermos as lições, nós vamos continuar passando pelo sofrimento, né? Como criaturas ainda primitivas e asselvajadas e escravas dos instintos como nós somos. Aí chega um determinado momento do capítulo aqui, em que Manuel Filomeno começa a narrar um novo tratamento, no caso, o último paciente
em que ele fala aqui no livro, né? Que trata-se de uma senhora, né? Que denotava boa educação, gesticulando e falando com esmero, provinha da classe alta, provinha da classe alta socialmente. E ela chegou, o médium encarnado, com a irmã emerenciana, a mentora espiritual da casa, e ela foi direto ao assunto. Uma herança, uma fortuna expressiva. Papai está idoso e nega-se a fornecer-me o que mereço. Estou amando um homem que ele detesta. Sou filha única. Ele está demorando para morrer. Então, tem uma parte do capítulo em que ela fala que eu vim aqui, né? Ela praticamente assim deixou demonstrar todo o seu preconceito, porque a casa era de culto afro-brasileiro. Né? Ela deixou demonstrar todo o seu preconceito. Estou vindo aqui porque eu acredito nessas coisas e sei que vocês vão me ajudar. Né? E talvez ela pensou assim porque justamente era uma casa de culto afro-brasileiro. E achou que por conta dessa aparência da casa, dos rituais que ali eram feitos, eles iriam auxiliá-la nessa intenção, nesse intento que ela tinha aqui. Né? E ela simplesmente chegou a dizer: meu pai, detentor de grande fortuna, está demorando para morrer. E eu quero que vocês me auxiliem para que ele desencarne o mais rápido possível. Ela foi pedir isso lá na casa de oração. Para a gente perceber, e isso não é nada chocante assim com o que a gente vê com a realidade. Isso aqui é a realidade. Muitas vezes as criaturas têm esses pensamentos, né, principalmente com relação quando se tem dinheiro envolvido, herança envolvida. Né? A gente vê também em outros livros espíritas essa mesma coisa, né, de parricídios, né, por conta de fortunas, né, que estavam, entre aspas, demorando para acontecer, demorando para serem transferidas. Né? E ela foi lá buscar esse auxílio. Né? Mas aí a irmã emerenciana, com a sua sapiência, com a sua luz, com a sua evolução espiritual, lhe disse. A mentora reflexionou com cuidado e, porque ele conhecesse o ser empedernido, respondeu com serena franqueza. E ela foi firme ao responder. É a primeira vez que sou convidada a participar de um parricídio, oferecendo meios para que o egoísmo e a ambição desenfreados assassinem, sem disfarce, o genitor probo, equilibrado, cujo crime a ser punido é o zelo pela filha ingrata, para quem só deseja toda a felicidade, inclusive tentando evitar que ela tombe na hipnose de um homem sem escrúpulos, que a explora, qual ave invigilante que cai no bote da serpente sutil e traiçoeira. Ela simplesmente disse: minha filha, seu pai é uma pessoa boa, maravilhosa, que se preocupa muito com você e se preocupa muito com o fato de você estar envolvida com um homem sem escrúpulos, um homem que está tão somente interessado no seu dinheiro, né? E você está caindo nessa armadilha como uma armadilha de uma serpente sutil e traiçoeira. Né? Até Manuel Filomeno de Miranda ele comenta que, nossa, ela foi extremamente firme. Ela não deu rodeios, né, para falar a verdade. Né? E, na verdade, aí o mentor começa a explicar por que é que ela agiu dessa forma, por que é que ela não, digamos assim, agiu de forma mais delicada com a mulher, né? Sim, aí ela continua a dizer: filha, você, filha, está doente, necessitando de urgente concurso médico especializado e terapia espiritual de modo a encontrar para seguir o roteiro que deve imprimir a sua existência.
A nossa função aqui é a de fomentar a vida para que alcance os cimos elevados. Cismos, cimos elevados. A morte, do jeito que você está pensando aí, não resolve problemas, especialmente desse porte. As moedas para a perdição têm o valor que eles dão os que delas dependem para o uso maléfico das paixões. Transformadas em leite e pão, medicamento e agasalho, casa e abrigo para os necessitados, tornam-se bênção da vida para a dignificação humana. Não resolvem, porém, todos os problemas, pois que alguns são da alma, e somente através de meios próprios logra solucioná-los. Ela quer dizer aqui que o dinheiro, nesse caso, para ela seria uma perdição, porque ela estaria a cometer um crime que, no caso, não seria bem um crime pelo Código Penal dos seres humanos, né? Porque ela estaria utilizando-se de a, a métodos e meios espirituais para provocar a morte do seu pai, né? Mas ela estaria cometendo um crime aos olhos de Deus e isso iria trazer sérias consequências para a sua vida, né? E ela diz que o dinheiro, nesse caso, é uma perdição para esse propósito que ela está se propondo aí, mas ao mesmo tempo, ele também pode ser bênção quando traz leite e pão, medicamento e agasalho, casa e abrigo para os necessitados, né? Existe uma oração muito bonita de Chico Xavier e Emmanuel chamada Oração do Dinheiro, né? Em que ele fala justamente, né, que nós não devemos culpar o dinheiro, o recurso amoedado, pelos males da humanidade. Nós devemos culpar o mau uso que se faz dele, porque se ele existe, é porque foi criado por Deus, assim como todas as coisas foram criadas. Então a questão está nos seres humanos e no mau uso que se faz do dinheiro, mas não no dinheiro propriamente dito, né? É muito bonita essa oração. Depois, quem quiser tem curiosidade, chama Oração do Dinheiro, por Chico Xavier e Emmanuel. Então, ele não resolve o seu problema, né? Ele simplesmente vai lhe prejudicar cada vez mais. Aí Manuel Filomeno que eu falei, né? Ele começa a comentar, né? A autoridade da irmã Emericiana, rica de elevação e nobreza, ali se exteriorizara com a força do bem, fazendo-se respeitar no justo lugar em que se situa. A humildade da irmã Emericiana, ao falar aquelas palavras, né? Não prescindia da energia sem violência, da sinceridade sem rudeza, elementos de que necessitava a enferma presunçosa, a fim de que despertasse, mudando o comportamento ou pelo menos ficando inteirada de que, embora a dubiedade melíflua com que vestia as suas palavras, não ocultava as intenções criminosas que objetivava a serviço da insensatez. Então ele diz aqui que a irmã Merecena atuou de forma firme, com autoridade moral, né? Ela não foi rude, ela não foi violenta nas palavras, ela simplesmente colocou em prática a sua autoridade moral para fazer com que a mulher despertasse e deixasse de hipocrisia, porque ela chegou como se fosse a filha que estivesse sendo preterida, que o pai não compreendia o seu romance com o seu amado e que não queria dar o dinheiro, mas que na verdade no fundo, né, ocultava um sentimento criminoso que era justamente a morte do seu próprio pai, né? Então assim, nós devemos, uma vez eu aprendi uma máxima no seguinte sentido, que nós nunca devemos deixar de falar aos outros aquilo que está nos desagradando, né? Se alguém faz algo conosco que nos desagrada, e ao invés de nós engolirmos esse sapo, nós devemos chamar aquela criatura e dialogarmos com ela. Mas nós podemos falar com ela sim, mas podemos falar qualquer coisa para ela, desde que nós falemos com amor, né? Sem rudeza, sem presunção, sem um olhar de cima para baixo, né? Nós simplesmente podemos colocar na mesa, olha, fulano, você fez isso, não achei legal, porque me prejudicou, assim, assim, assado, né? Eu queria que você reconhecesse que isso foi uma atitude
não muito interessante para mim, né? É, então o ideal é que nós cheguemos ao entendimento com estas criaturas que nos fazem mal. Claro, obviamente aquelas que dão margem para a conversa. E aquelas que dão margem para a conversa, nós devemos falar com amor, com educação, e não chegar com um sentimento de que nós iremos começar uma briga, de bastar uma faísca para iniciar uma confusão, né? O ideal é que nós falemos as coisas, mas falemos sempre com amor. Nunca engolir, nunca deixar aquele sentimento preso, porque aquilo ali pode gerar uma bola de neve, aquele sentimento vai crescendo até virar um ódio, esse ódio começa a talvez até lhe prejudicar fisicamente e mentalmente, né? Espiritualmente certamente vai prejudicar, né? Então o ideal é tentar sempre eh, nos entendermos, né, com as pessoas que nos fazem mal ou que tomam determinadas atitudes que nos desagradam, né? Mas, como eu disse, sempre com amor, nunca com um olhar de superioridade ou de violência ou de forma que humilhe a pessoa. Mas podemos falar assim de forma firme, né? De forma serena, de forma séria, mas de forma firme, né? Então, encerrada a tarefa de benemerência, como de hábito, foi procedido o labor final do culto. O Dr. Bezerra de Menezes aproximou-se da irmã emerenciana e lhe pediu licença para orar, dando por concluído o dever a que se vinculara, e o fez com indefinível vibração de amor. E ele diz: Senhor dos mundos, não nos permitais o repouso que não merecemos, nem a felicidade a que ainda não fazemos jus. Enquanto a ignorância das vossas leis junjam as criaturas ao sofrimento reparador, por considerarmos que descanso e júbilo pessoal diante da aflição do próximo torna-se desrespeito às necessidades deles. Então, assim, a oração ela é bem maior, né? Quem tiver interesse no capítulo, tá lá a oração completa do Dr. Bezerra, né? Então, ele nos pede aqui, ele nos invoca a Deus para que que nós não fiquemos ociosos, né? Tenhamos sempre um trabalho na seara do bem, um trabalho que busque, de certa forma, que nós busquemos compreender as leis divinas, compreender qual é o nosso verdadeiro objetivo aqui neste planeta, né, que é simplesmente aprendizado nessa escola que nós fomos colocados aqui, né, e que nunca nos falte trabalho, né, nunca nos falte meios de que nós cresçamos como espíritos imortais que somos, né? E o livro e o capítulo se encerra com todos os presentes, trabalhadores do bem ali fixados, choravam discretamente. Nas sombras da noite terrestre, à distância, eu podia notar a luminosidade da casa de caridade, discreta e até ignorada no mundo, derramando, porém, claridades abençoadas nas sombras espessas. Então, a pequena casa, ignorada do mundo, né? Assim como diversas casas de oração, diversas casas onde se faz o bem, podem até ser ignoradas pelos seres encarnados, mas dali sai uma luminosidade gigantesca, iluminando as trevas que ainda insistem em nos rodear. Então, gente, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Agradeço profundamente mais uma vez. Encerramos o livro aqui, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi proveitoso para mim, né? Esperamos que as lições tenham sido absorvidas, eu tenha conseguido basicamente passar as lições desse livro. Então, só repetindo, nós estaremos nessa semana analisando o próximo livro a ser estudado na próxima semana, certo? Então, que Deus nos abençoe. Como eu disse, eu estou aberto para sugestões, perguntas.
WhatsApp, Facebook, os que vocês acharem melhor, né? Para mim, podem ficar à vontade. Então, vamos encerrar aqui por hoje com a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque o teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Protege-nos, Senhor. Protege-nos, afastando-nos de todo mal e de todo perigo. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se a Deus assim permitir.